6 estilos de liderança mais comuns. Seja muito bem-vindo, eu sou o Guilherme Nascentes. Toda segunda-feira, às 20 horas, vídeo novo no nosso canal falando sobre desenvolvimento de performance humana e desenvolvimento de negócios. E hoje eu quero falar para você sobre os diferentes estilos de liderança. É fundamental a gente ter clareza que líderes não se comportam da mesma forma sempre, a todo momento. Diferentes circunstâncias e diferentes pessoas exigem diferentes comportamentos. Por isso que é fundamental você conhecer os diferentes estilos de liderança para você saber como e quando usá-los da melhor forma possível. E o primeiro estilo de liderança que eu quero trazer é a liderança coercitiva. Essa liderança ela está relacionada com autoritarismo. É o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. E esse estilo de liderança ele é o menos eficiente de todos, mas ainda assim existem situações em que ele é necessário. Momentos de crise, por exemplo, momentos de situações de muita pressão, a liderança coercitiva ela é fundamental. Por isso que é um estilo que é muito utilizado em salas de cirurgia, por exemplo. Você não vai ver um médico pedindo por favor, não vai ver um médico perguntando para a equipe qual o melhor equipamento a ser utilizado. Ele simplesmente vai mandar. Ele simplesmente vai falar, passa bisturi, por exemplo. E a pessoa simplesmente também vai só acatar a ordem. Esse estilo de liderança ele é muito utilizado no militarismo, porque você precisa estar preparado para situações extremas, situações de crise, situações de guerra, de calamidade. A gente teve recentemente as situações das enchentes do Rio Grande do Sul, onde fica muito claro que o fato de não ter uma autoridade específica que comandasse, mesmo que através de um autoritarismo, fez com que as equipes de resgate ficassem perdidas. Por quê? Não sabiam como conduzir o trabalho, não sabiam como conduzir todo esse processo. Então, em situações de crise, é importante o uso da liderança coercitiva. Nesses momentos ela faz sentido, mas no dia a dia, de modo geral, não. Esse acaba sendo um estilo de liderança menos eficiente. Então você precisa saber utilizá-lo em momentos específicos para você poder pegar situações de crise e conseguir dar comandos eficientes para o seu time. Comandos com o tom de ordem, realmente. Onde você vai se valer do autoritarismo em alguns momentos. Pela hierarquia, é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, em situações de crise faz sentido. No dia a dia, não. A gente tem os outros estilos que são mais eficientes. E o segundo estilo de liderança é a liderança por autoridade. E aqui eu já quero deixar claro, não confunda autoridade com autoritarismo. O autoritarismo ele está relacionado ao primeiro estilo de liderança, que é o estilo de liderança coercitiva. Aqui a gente vai falar de autoridade. Autoridade é quando você lidera por conta da sua credibilidade, quando você se torna uma referência para a sua equipe. E se por um lado a liderança coercitiva ela é ruim de ser utilizada no dia a dia, porque ela vai destruindo o time a médio e longo prazo, ela vai desgastando a equipe e os relacionamentos a médio e longo prazo, a liderança por autoridade ela faz o oposto. A médio e longo prazo, ela vai deixando o time mais unido e melhorando a performance. Quando a gente pensa na liderança por autoridade, a gente está falando de líderes que conseguem comunicar claramente a visão da empresa, a visão do projeto, onde vocês querem chegar e um senso de propósito. É você conseguir comunicar o propósito das atividades, das tarefas, dos projetos com muita clareza. Isso faz com que as pessoas do time, com que os membros do time se sintam pertencentes a algo maior. E com isso, o engajamento vai aumentando, eles vão se envolvendo mais porque eles sabem que o trabalho deles não é somente o que está sendo feito naquele momento. É um trabalho muito maior e que aquilo que precisa ser feito momentaneamente precisa ser bem feito porque vai direcionar para um objetivo maior, para um propósito maior. E essa liderança por autoridade ela acaba sendo o estilo de liderança mais eficiente. É uma liderança que gera inspiração nos membros do time e é um estilo de liderança que também comunica confiança para a equipe.
Então você dá autonomia para os membros da equipe e não fica com um trabalho de microgerenciamento. O que é esse microgerenciamento? É quando o líder delega alguma tarefa para alguém, por exemplo, mas ele fica o tempo todo ali em cima, querendo saber se a pessoa já fez, como que fez, querendo microgerenciar aquela atividade. Cara, se você delegou para alguém, dá autonomia para essa pessoa, deixa essa pessoa executar. Muito provavelmente, se você tiver acertado na escolha dessa pessoa para o seu time, essa pessoa talvez vai executar melhor do que você executaria. Então dá autonomia para essa pessoa, deixa de lado o microgerenciamento e com isso o time vai performar melhor. Os membros se sentem pertencentes, trabalham por um propósito e sabem que têm autonomia para fazer o trabalho da melhor forma possível e para trazerem melhorias sempre que acharem pertinente. Então, esse estilo de liderança, a liderança por autoridade, é o mais eficiente de todos. O terceiro estilo de liderança é o estilo de liderança ditador de ritmo. Nesse estilo, o líder ele busca por um mecanismo de erro zero. Ele vai buscar ajustar os mínimos detalhes, vai querer fazer com que os processos estejam rodando 100%, sem nenhuma falha, sem nenhum erro. E esse estilo ele é muito bom para equipes maduras. Quando você tem uma equipe madura, com pessoas que já estão acostumadas com aquele processo, que já têm experiência nas atividades, esse estilo ele tende a funcionar bem. Por quê? Você pega algo que já está bom, você pega uma rotina que já funciona bem e vai ajustando os detalhes para ela ir melhorando. O risco desse estilo de liderança, do ditador de ritmo, é que acaba gerando muita pressão e muito estresse para a equipe. É uma sobrecarga muito grande, porque ele não tolera erros, não tolera falhas. Então, se você pega uma equipe mais inexperiente, isso acaba sendo negativo. Os novatos acabam largando a equipe ou largando aquele propósito antes mesmo de se tornarem experientes. Então, esse estilo do ditador de ritmo, ele precisa saber quando ser usado. Então, ele só faz sentido de ser usado quando você tem um time maduro, um time experiente e processos já eficientes. E aí você vem ajustando os detalhes para poder melhorar. Caso contrário, esse estilo de liderança acaba sendo negativo. Você acaba gerando muito estresse e sobrecarga mental e emocional nos membros da equipe. E esse estilo de liderança, então, ele acaba gerando um ambiente de pressão excessiva. Então é fundamental ter clareza de quando usá-lo, e um dos momentos importantes dele ser usado é quando você já está com um time que tem competência, tem experiência, tem conhecimento e que está altamente motivado. Se você pega um time também maduro, competente, mas que não está motivado com a causa, não está engajado, você tende também a ter uma perda muito forte de membros do time. Você começa a ter um turnover muito alto. Então saber quando utilizar esse estilo de liderança é extremamente importante. Então, o melhor momento para utilizar: equipes maduras, equipes competentes, processo sólido que precisa de ajustes finos e equipe altamente motivada. Nesse momento, faz sentido você trazer o estilo de liderança ditador de ritmo. O próximo estilo de liderança é o estilo de liderança de afiliado. Esse aqui é aquele estilo de liderança que envolve um grande senso de camaradagem. É aquele líder que busca ser amigo do time, que busca criar um ambiente altamente positivo, onde as pessoas se sintam bem, e ele acaba exagerando nesse cuidado com as pessoas e muitas vezes negligenciando o foco no resultado. Por buscar fazer com que as pessoas se sintam muito bem, por buscar construir um ambiente extremamente positivo, esse estilo de liderança acaba muitas vezes prejudicando o resultado. Então, por isso que é fundamental saber utilizar esse estilo de liderança de afiliado aliado a algum outro estilo de liderança. Ele nunca pode ser utilizado de forma isolada. O líder que traz somente o estilo de liderança de afiliado para nortear suas decisões, suas atitudes, para nortear sua liderança, esse líder ele vai perdendo a credibilidade ao longo do tempo. Porque ele passa a cada vez mais se igualar aos membros da equipe, quando na verdade, hierarquicamente, ele está acima, em questões de responsabilidade, ele está acima. Então é fundamental ter essa clareza. Mesmo que você
tenha um bom senso de comunidade, tenha um bom relacionamento com a equipe, hierarquicamente você precisa se posicionar acima. E nesses momentos em que precisa ter uma cobrança por performance, ter uma cobrança por resultado, você precisa saber se posicionar nessa busca por exigência de performance e de resultado. Por essa razão, esse estilo de liderança ele precisa necessariamente vir acompanhado de algum outro estilo de liderança que tenha um foco maior em performance e resultado. O próximo estilo de liderança é o estilo de liderança democrática. Nesse estilo aqui, o líder busca dar voz a todos os membros da equipe. Ele busca fazer com que as pessoas sintam-se ouvidas e sintam-se participantes das tomadas de decisões. Esse é um estilo que também não pode ser utilizado a todo momento. E ele precisa ser utilizado com algumas ressalvas. Quando faz sentido usar esse estilo de liderança democrática? Em situações em que o líder não tem clareza absoluta sobre a melhor tomada de decisão, então ele dá voz para os membros da equipe, dá voz para as pessoas. Dessa forma, ele consegue nortear melhor a tomada de decisão. E as pessoas se sentem ouvidas, se sentem responsáveis. Por isso, esse é um estilo de liderança que aumenta o senso de responsabilidade da equipe. As pessoas se sentem mais pertencentes. E como elas participaram da tomada de decisão, elas tendem a executar melhor o que precisar ser feito dali para frente. Porque elas se sentem corresponsáveis por aquela decisão. Mas esse é um estilo de liderança que ele não pode ser utilizado, por exemplo, com equipes inexperientes, com profissionais muito novos. É um estilo de liderança para você utilizar com pessoas mais experientes, com equipes mais maduras. Por quê? São pessoas que já têm uma bagagem, têm competência, têm conhecimento e experiência para realmente trazer uma opinião que vai contribuir com a tomada de decisão. Então, quando você tem uma equipe madura, um time experiente, faz sentido você utilizar mais essa visão do estilo de liderança democrática. Você dá mais voz para as pessoas do seu time porque elas têm mais bagagem, mais conhecimento, mais know-how para contribuir. Com equipes inexperientes, isso pode ser um sabotador, porque muitas vezes você vai acabar dando voz para a equipe, só que ao invés de você fazer com que eles se sintam ouvidos, você vai fazer o oposto. Porque você vai dar voz para a equipe, as pessoas vão trazer as opiniões e você muito provavelmente vai tomar decisões diferentes, porque eles estão vindo com visões inexperientes. E aí a visão experiente do líder ele talvez não concorde, não aceite e tome decisões diferentes. Com isso, você gera um efeito oposto, porque você faz com que o seu time não se sinta valorizado. Então é fundamental ter essa coerência. Em times inexperientes você vai usar menos esse estilo de liderança democrática. Com times experientes você pode utilizar mais e em momentos de incerteza ou indecisão sobre as próximas ações ou próximas estratégias, faz mais sentido você trazer essa liderança democrática para ouvir mais o que a sua equipe tem para lhe falar e para te direcionar. E o último estilo de liderança é o estilo de liderança de coaching. E aqui eu já quero destacar para você a importância de você conhecer os diferentes estilos de liderança e mais do que isso, você saber como e quando utilizar cada um deles, porque todos vão ser importantes. Então, por mais que a gente fale que um é mais importante ou mais eficiente do que o outro, existem momentos específicos que esse estilo não vai fazer sentido. Então, você precisa saber como lidar e quando usar cada um deles. E aí eu quero compartilhar com você uma história de um cliente que eu atendi recentemente, um restaurante, onde eles tinham 22 colaboradores e eu fiz um trabalho específico de liderança com esse time, onde o líder ele já usava alguns desses estilos com muita naturalidade, mas alguns outros ele estava pecando. Por quê? Ele nem sabia que existia a princípio. Então, primeiro, a gente trouxe para a consciência para ele saber que existiam esses diferentes estilos de liderança e depois a gente foi adaptando cada um desses estilos em processos e rotinas de liderança para serem feitos no dia a dia. E o que trouxe mais resultado é justamente esse último estilo de liderança que eu quero compartilhar com você agora, que é o estilo de liderança de coaching, que é um estilo para você utilizar em conversas 1 a 1. Então você vai trazer um membro da sua equipe para ter uma conversa, para entender profundamente sobre essa pessoa. Porque aqui você vai criar uma conexão a nível emocional.
Aqui você não quer simplesmente saber se a pessoa está cumprindo ou deixando de cumprir com os processos profissionais dela. Você quer entender como está a vida dela. Cara, você está bem? A família está bem de saúde? A empresa tem correspondido às expectativas do que você busca? Quais são seus planos, seus objetivos, seus sonhos? Como que a gente pode te ajudar a realizar esses sonhos? Como que a gente pode te ajudar a conquistar esses seus objetivos? Cara, existe algum tipo de atividade que você está tendo mais dificuldade? Como que a gente pode contribuir melhor para você desenvolver as competências e as habilidades necessárias para chegar onde você deseja? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente. É você criar uma conexão como ser humano. E aí nesse 1 a 1 você pode trazer também a vertente dos feedbacks. Aqui você traz feedbacks específicos onde você ajuda esse membro do time a melhorar. E ele vai fazendo um ciclo de melhoria contínua. Então por isso que isso fez muito sentido para esse nosso cliente. Porque eles se conectaram, os líderes se conectaram individualmente com cada membro da equipe para entender que, cara, tinha algumas pessoas que estavam altamente insatisfeitas por conta de alguns detalhes específicos. E quando elas se sentiram ouvidas e perceberam que a liderança estava disposta a contribuir com a evolução delas, fez total diferença. Aumentou o engajamento, aumentou performance e isso refletiu lá na ponta, melhorando o atendimento ao cliente e melhorando as vendas, porque começaram a ter mais indicações dos clientes que já passavam pela empresa. É fundamental você ter essa consciência de que liderar significa que você está lidando com outras pessoas. Então você precisa tratar essas outras pessoas com respeito, como seres humanos, e não somente olhando para uma função ou para um cargo. Embora a pessoa também precisa cumprir as funções e as atribuições do cargo que ela está ocupando. Mas você precisa buscar se diferenciar como um líder, indo além nessa conexão e propondo estruturas e metodologias de desenvolvimento para que essa pessoa possa saber que a empresa não está somente pagando uma remuneração para ela, está também contribuindo para o desenvolvimento humano dela, está contribuindo para a realização de sonhos. Então esse estilo de coaching ele é muito eficiente, mas ele precisa ser utilizado também em momentos específicos. Então quando você faz essas conversas 1 a 1, por isso que é muito importante você ter processos e rotinas para você poder ter conversas 1 a 1 com todos os membros do seu time, mesmo que seja 10 minutinhos. Cara, se você faz 10 minutinhos de conversa a cada 15 dias com cada membro do seu time, você começa a aumentar essa conexão. Você trazer estruturas de treinamento, rotinas de treinamento, de capacitação, faz com que a equipe perceba que a liderança está focada no desenvolvimento das pessoas e não somente em resultados. E óbvio, você vai mostrando que esse desenvolvimento humano ele precisa se refletir também no desenvolvimento de performance para a empresa. É uma via de mão dupla. E aí você vai fazendo isso utilizando esses diferentes estilos de liderança em diferentes momentos. Então é fundamental ter clareza que diferentes circunstâncias exigem diferentes comportamentos. E aí, conectado com isso, eu gosto de trazer uma frase do Daniel Goleman, onde ele fala o seguinte: ser um grande líder significa reconhecer que diferentes circunstâncias podem exigir diferentes abordagens. Por isso que é fundamental você ter clareza dos diferentes estilos de liderança, saber como e quando utilizá-los. E para a gente finalizar, eu quero deixar um convite, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva agora, deixa o seu like. Se fez sentido para você, comenta aqui embaixo estilos de liderança. E se você quiser saber mais, tem o link aqui embaixo no nosso perfil, onde você pode se candidatar para uma sessão gratuita com um membro do nosso time, onde a gente vai fazer uma análise do seu negócio, um diagnóstico e já bolar estratégias e estruturas para você começar a ter um desenvolvimento de performance, seja na liderança, seja nas vendas, seja no desenvolvimento de produtos, para que a gente possa otimizar a estrutura do seu negócio para você já dar uma acelerada no seu crescimento. E entenda que qualquer pessoa pode transitar por cada um desses estilos de liderança. Obviamente, algumas pessoas vão ter mais facilidades com uns, outras com outros, mas todos nós podemos aprender cada um desses estilos. E podemos nos desenvolver na aplicação de cada um desses estilos. Basta a gente querer realmente estudar, se aprofundar e desenvolver isso em forma de processos. É pegar esses estilos e implementar dentro dos processos e rotinas da nossa empresa, do nosso negócio, e com isso você vai otimizando os seus resultados, os resultados da sua equipe e os resultados da sua empresa.
Na próxima segunda-feira, às 20 horas, temos um vídeo novo aqui no canal. Eu aguardo você. Até a próxima.